Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Como é que vai meu terceiro ano? Espero que vocês estejam bem. Saudades de vocês, gente, saudades das nossas aulas, dos nossos encontros, saudades da nossa escola. Não vejo a hora de tudo isso logo passar, para que nós estejamos juntos de novo. Mas vai dar tudo certo. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar os sons nasais. E o que é que nós vamos trabalhar dentro dessa temática de sons nasais? Nós vamos trabalhar as palavras que são nasalizadas. E dentro dessas palavras, vamos ver a formação de plural de algumas das palavras nasalizadas. Vamos observar que uma mesma palavra que possui uma terminação semelhante ou igual a outra, uma palavra que tem a mesma terminação, nem sempre ela vai ter um plural igual. Então, mesmo tendo uma terminação igual e sendo nasalizada, as palavras possuem formação de plural diferente. Ou seja, existem plurais diferentes dentro das nasalizações, os processos de nasalizações. Nós já estudamos em uma aula anterior que quando eu falo de singular, eu estou falando de um elemento. Quando eu falo de plural, eu falo de dois ou mais elementos. Então, todas as vezes que eu for falar de um elemento só, eu estou falando de singular. A partir do momento que eu falo de dois elementos, eu falo de plural. Quando eu falo de caneta, uma caneta está no singular. Mas se eu falo de duas canetas ou mais canetas, já estou falando de plural. Então, um elemento singular, mais de um elemento. Quando eu falo a respeito de mais de um elemento, eu estou falando de plural. Mas vamos lá e vamos ver as palavras nasalizadas, que são os sons nasais, e a formação do plural delas, né? Observe: sabão, cão, fogão, botão, balão, pão e vão. Todas essas palavras terminam com ão. Eu vou pedir para vocês agora que vocês façam o seguinte: vocês vão fazer a leitura de cada uma dessas palavras em voz alta. Após esse primeiro momento que vocês fizeram essa leitura, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura de novo em voz alta, mas que vocês coloquem a mão sobre o nariz de vocês, que vocês fechem o nariz. Então, olha só: sabão, cão, fogão, botão, balão, pão, vão. Acabei de fazer a leitura em voz alta, com o nariz liberado. Agora eu vou fechar o nariz, eu vou colocar a mão no meu nariz e vou fechar o nariz. E vocês também vão fazer a mesma coisa. Vai fechar o nariz para impedir a passagem de ar. E vai fazer a leitura em voz alta de cada uma dessas palavras, tá bem? Sabão, cão, fogão, botão, balão, pão, vão. Vocês devem ter percebido, principalmente não só na minha voz, mas quando vocês fecharem o nariz de vocês vão perceber que existe uma dificuldade da passagem do ar no nariz de vocês e por isso o som dessa palavra acaba mudando. Isso nos leva a perceber que são palavras nasalizadas, que para falar, para pronunciar essas palavras, o ar passa pelo nosso nariz. Então, por isso, são palavras nasalizadas, porque todas as vezes que vamos pronunciar algumas dessas palavras, todas essas palavras que estão aí, o ar obrigatoriamente tem que passar pelo nosso nariz. Se essa passagem de ar estiver interrompida, vocês percebem que o som da palavra acaba sendo modificado. Então, palavras nasalizadas ou sons nasais são aqueles sons que tem que passar, que parte dele passa pelo nosso nariz, né? Está ligado à nossa respiração. Todas essas palavras que eu coloquei aqui terminam sempre com ão.
Se vocês forem observar. Então, todas as vezes que nós encontrarmos uma palavra com ão, essa palavra sempre vai ser uma palavra nasalizada, uma palavra que possui som nasal. Mas aqui, ó, gente, eu coloquei algumas palavras, todas elas são terminadas em ão. Mas o que eu quero que vocês observem é que nem todas as palavras terminadas em ão vai ter o plural igual. Algumas palavras vão terminar em ois, outras em ais e outras em ãos. Então, ó, a depender da palavra, eu tenho uma terminação diferente. Leão, leões. Irmão, irmãos. Cão, cães. Avião, aviões. Pão, pães. Então, os plurais podem terminar em ões, ais ou ãos. Isso, os plurais das palavras nasalizadas terminadas em ão, né? Além das palavras nasalizadas terminadas em ão, eu tenho outras palavras também que são nasalizadas. As palavras com sílabas terminadas em M e com sílabas terminadas em N. Se vocês tamparem o nariz, obstruir a passagem de ar também do nariz, vocês vão perceber que há uma dificuldade para oralizar, para falar essas palavras, quando o nosso nariz está com a passagem do ar bloqueada. As palavras com NH também são palavras nasalizadas. Então, as palavras nasalizadas são aquelas terminadas em ão, as que têm sílabas terminadas em M, as que têm sílabas terminadas em N e as que têm sílabas com NH, com o dígrafo NH. Por que a gente está trabalhando agora e estudando palavras nasalizadas? Porque a nossa próxima atividade de amanhã vai ser o uso do M e o uso do N. Quando escrever palavras com M e quando escrever palavras com N. Por isso que veio agora o som das palavras nasalizadas, para depois nós entrarmos na parte de ortografia. Olha só, a proposta de atividade de vocês está na página 69 e 70, de acordo com a agenda. E a atividade de vocês do dia de hoje vai trabalhar justamente com o plural das palavras terminadas em ão e os sons nasais. Na primeira questão, vocês vão encontrar dentro de um determinado quadro aí algumas palavras nasalizadas, todas terminadas em ão. Aí vocês vão encontrar e vão circular essas palavras. Na letra B, vocês vão escrever todas as palavras que vocês encontraram. Na página 70, já tem aí, ó, uma situação para vocês observarem a terminação de diferentes palavras terminadas em ão. Aí vocês vão encontrar aí leão, irmão, e vão encontrar os exemplos que mesmo que todas as palavras sejam terminadas com a sílaba ão, nem sempre o plural delas, a escrita do plural vai ser igual em todas. E aí, ó, embaixo ele pergunta, comparando as duas colunas, tem alguns desenhos, e ele vai perguntar, comparando as duas colunas e as letras destacadas dentro de uma, o que você observou de diferente nas palavras que estão no plural? Aí vocês vão observar aqui, nesse quadro, que está logo aqui acima, o que é que existe de diferente no plural de todas essas palavras e vão responder embaixo, de acordo com o que a assertiva está pedindo, tudo bem? A próxima questão aí, eu tenho um quadro com algumas palavras, tá vendo? Empada, maçã, computador, banco, canguru, pão, tubarão e cachimbo. E ele está pedindo para que vocês escrevam essas palavras dentro de cada quadro, do quadro correspondente. O quadro, deixa eu colocar alguma coisa aqui na frente do meu livro, porque o meu é respondido.
Vamos lá. Então, o quadro, gente, que ele está se referindo lá na página 70 é esse quadro aqui que está na página 71. Eu estou tampando aqui para que vocês não consigam visualizar as respostas, tudo bem? Aí vocês vão colocar aqui, ó, som nasal indicado por tio. Aí quais são as palavras que tem som nasal indicado por tio que está escrita lá naquele quadro? No segundo, som nasal indicado por N. E aqui no terceiro quadro, vocês vão copiar as palavras com som nasal indicado por M. Então, a gente viu aí, né, que as palavras de sons nasais, as palavras nasalizadas, elas são terminadas em ão, seguida de tio, em N no final de sílaba e M no final de sílaba também. A atividade é página 69 e 70, mas o quadro está na página 71 para vocês depositarem as respostas, as palavras, né? E depois aí na página 71 tem uma outra atividade que fala sobre ortografia da letra P e da letra B. M antes de P e B. Por favor, não respondam essa atividade ainda agora, porque essa atividade eu ainda vou explicar como desenvolvê-la na próxima aula, tá bem? Beijos, tchau, tchau, beijinhos.